Negócio aprovado no Flamengo e 166 milhões de reais. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo pelo Flamengo. Muito boa noite! Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Mas não deixa de se inscrever, irmão, porque a sua inscrição, ela é de graça, você não vai pagar nada e vai ajudar demais o nosso trabalho, é isso mesmo. Muita gente nem sabe, mas é só você vir aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo aqui nessa setinha, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele é muito importante. Vamos para as informações nesse plantão da noite, nesta quinta-feira, porque tem muitas informações, tem muita coisa pra gente poder atualizar vocês e deixar vocês muito ligadinhos no que tá acontecendo no nosso Mengão. Lembrando, o Flamengo treinou hoje, na parte da tarde, 15 horas e 30 minutos, foi o horário que começou o treinamento do Flamengo, se reapresentação, para poder rever a situação do Alexandro, ver como é que ele tá, um treino regenerativo. E amanhã, o técnico Felipe Luiz vai fazer o treinamento 9h30 da manhã. O treino na parte da manhã, esse treinamento que vai definir o time que ele vai colocar em campo para enfrentar o Vasco no próximo sábado. É um jogo atrás do outro, irmão. É um jogo atrás do outro, um em cima do outro, e vambora, e é isso, e já tem que vencer o Vasco, né, pra gente poder continuar lá em cima, se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, nessa reapresentação hoje, o principal foco era o Alexandro. O Alexandro saiu, né, no jogo contra o Juventude, correndo pro vestiário, muita gente falando que seria dor de barriga, piriri, diarreia, como queiram, né. Mas a informação é a seguinte, que o Alexandro, né, o Flamengo, primeiro vamos trazer aqui a nota oficial do Flamengo. O Flamengo soltou um boletim para a imprensa falando o seguinte: o lateral esquerdo Alexandro, substituído no segundo tempo da partida entre Flamengo e Juventude, realizada na última quarta-feira, dia 16, devido a dores musculares, realizou exame de imagem nesta quinta-feira. O resultado apontou apenas um edema muscular na região posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento com o departamento médico do clube. Essa foi a nota oficial do Flamengo. E aí o Vene Casagrande trouxe uma seguinte informação envolvendo o Alexandro. Reforçando, né, que o exame não constatou lesão na coxa, mas o lateral não vai pegar o Vasco no próximo sábado. O jogador ainda relata pequenas dores no local. Ou seja, como o Flamengo vem fazendo nesta temporada, Alexandro será poupado pensando na continuidade da temporada. Lembrando, o Flamengo joga sábado contra o Vasco e depois de amanhã, né, contra o Vasco, e aí na terça-feira, domingo já viaja para o Equador e na terça-feira já enfrenta a LDU na altitude. Então o Flamengo muito provavelmente está pensando aí já nesse jogo para contar com o Alexandro. E para o jogo contra o Vasco vai ser o Ayrton Lucas. E aí alguns torcedores já, assim, gente, vamos ter calma, tem alguns torcedores, não, pelo amor de Deus, Ayrton Lucas não, ele é o lateral, ele fez até uma dobradinha boa ali contra o Juventude, junto com o Cebolinha. Ele é o nosso lateral, é o reserva imediato, então a gente tem que passar força, tem que passar pra ele pensamento positivo, pra ele poder dar conta do recado e dar tudo certo. Muita gente fala, Avenida Ayrton Lucas, o que você acha? Quero saber a sua opinião. Ayrton Lucas substituindo o Alexandro contra o Vasco. Comenta aqui embaixo, seu comentário é sempre muito importante pro nosso trabalho. Vamos falar agora sobre ingressos para esse jogo contra o Vasco, porque o Guilherme Silva, jornalista Jovem Pan, ele trouxe a seguinte informação hoje envolvendo ingressos, que cerca de apenas 8 mil ingressos haviam sido vendidos até ontem para Vasco e Flamengo. Ingressos entre 120 e 400 reais. Lembrando que o mando de campo desse jogo é o Vasco que define tudo, né? Em relação ao preço de ingresso, por aí vai. A venda para a torcida do Flamengo e público geral, não sócios, abriu hoje, 10 horas da manhã. Expectativa de clássicos esvaziado mais uma vez pela política de preços indecentes. Então, ou seja, a gente tá reclamando no jogo... A gente reclamando no jogo do Flamengo contra o Juventude, ingresso a R$80, 120 vai ser o preço do ingresso para a torcida do Flamengo. Então, assim, deve ser mais um jogo, né, com o Maracanã vazio. Vai penar para chegar nos 40 mil torcedores, mesmo sendo Flamengo e Vasco. Além disso, né, além do preço do ingresso, além disso, tem a situação
de feriado, Semana Santa, muita gente viaja, provavelmente vai ser um jogo de Maracanã vazio. 30 mil, né? Pra torcida, jogo do Flamengo, 30 mil é um Maracanã vazio. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Já que a gente está falando sobre ingresso, né? Informação do Lauro Jardim do Jornal o Globo é que a decisão do presidente BAP foi mantida em relação ao ingresso. Em reunião, de acordo com Lauro Jardim, nesta quinta-feira, Luiz Eduardo Batista, o BAP, comunicou ao vice-presidente de marketing do Flamengo, o Ricardo Hinrichsen, que não haverá redução de preço dos ingressos. Setores atualmente fechados no Maracanã também seguirão sem liberação, mesmo com a baixa presença de público, ou seja, vai seguir na mesma linha de raciocínio aí o presidente BAP em relação ao ingresso. Cara, por exemplo, o Mauro César Pereira trouxe a informação aqui, Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro de 2025 com essa decisão do BAP. Renda 2,2, quase 2,3 milhões de reais. Preço médio do ingresso, cerca de R$80. E Flamengo e Juventude, o ano passado, o Flamengo venceu por 4-2 o Juventude pelo Campeonato Brasileiro de 2024, renda de 3 milhões de reais. Preço médio, cerca de R$54, ou seja, um preço mais barato, tá? Mais barato ano passado e deu uma renda maior. Ou seja, não é porque o ingresso tá mais caro que vai dar uma renda. O que dá renda é público no estádio. É público. Torcida no estádio. É isso que vai dar renda. Se você bota ali um preço médio de R$50, aí você bota um setor mais caro, um setor mais barato, mas dá um preço médio de R$50, enche o Maracanã. Lota o Maracanã. Não precisa botar preço alto. Não precisa. Tá aí. O Mauro César Pereira trouxe a conta e tá aí. Então assim, espero que o presidente BAP reveja isso. Próximo jogo com o mando de Flamengo no Maracanã é contra o Corinthians. Que ele reveja isso, que ele olhe isso, que ele recalcule isso, a rota. Que eu acho que o BAP tá um pouco perdido nisso aí. Tá com a cabeça numa coisa e os resultados estão vindo, são outro completamente diferente. Agora, vamos falar de um absurdo, já que a gente tá falando de ingresso. Porque, irmão, qual é da situação? Flamengo e Botafogo da Paraíba jogam pela Copa do Brasil. Simplesmente, olha que absurdo, simplesmente, R$400 é o valor do ingresso para a torcida do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba. Isso é loucura, irmão. Isso, a gente tá falando aqui de R$80 jogo do Flamengo, 120 o mando de campo do Vasco, R$400. Meu irmão, não existe isso, cara. Não existe, alguma coisa tem que ser feita. Porra, irmão, isso aqui ó, é uma sacanagem com o torcedor da Paraíba do Flamengo. Isso é uma sacanagem. R$400, gente. Porra, bizarro, bizarro. Tá lá no site lá que é responsável de vender o ingresso para essa partida. Os ingressos mais baratos pro torcedor do Botafogo da Paraíba também tá caro. R$300. Eu não falo só pelo Flamengo não. R$300. Para o torcedor do Flamengo, 400. As cadeiras vão ser vendidas por R$500 cada. Onde que os caras estão com a cabeça, irmão? Eles receberam proposta para vender esse jogo, não quiseram vender. Aí fala assim, não, a gente vai manter esse jogo na Paraíba. Pro nosso torcedor. Com esse preço? E eu não falo só pro torcedor do Flamengo não, pro próprio torcedor do Botafogo da Paraíba. É surreal, alguma coisa tem que ser feita. O nego tá perdendo a noção, quer fazer a renda do ano inteiro num jogo contra o Flamengo. Tá perdendo a noção. Sabe quando é que isso vai acabar? É porque a paixão fala muito alto. Mas isso vai acabar quando o nego parar de ir pro jogo. Para de ir pro jogo, pô. Inclusive aqui no Rio de Janeiro. Para de ir pro jogo. Aí não tem torcida, aí acabou, os caras ficam logo maluco, e aí começa a baixar o preço de ingresso. Porra, que loucura, irmão, que doideira. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Ó, vamos falar agora sobre um valor milionário para a contratação na temporada de 2025. O Flamengo definiu, foi aprovado, tá? Pelo Conselho Deliberativo, se reuniu no início dessa semana para debater assuntos sobre o orçamento do clube na temporada de 2025. Dentre os temas, os sócios aprovaram um valor de 166 milhões de reais para a diretoria do Flamengo realizar contratações na próxima janela. 166 milhões de reais. A princípio,
O valor estimado para o Flamengo realizar contratações na temporada era de cerca de 133 milhões de reais. Porém, com esse novo reajuste, o orçamento subiu e está na casa de 166 milhões. Ou seja, a diretoria rubro-negra ganhou mais 33 milhões para ir no mercado e contratar. Lembrando que desse valor o Flamengo já utilizou 43 milhões de reais para trazer o Juninho, que estava no Karabag, né, do Azerbaijão, além da quantia gasta nas luvas pelo Danilo. E o valor ainda não foi divulgado, mas vai sobrar uma boa grana aí, inclusive o Flamengo tentar a contratação, fechar a contratação do Jorginho. É o jogador que o Flamengo tá aí como mira, é o jogador que o Flamengo quer contratar, é o jogador que o Flamengo quer porque quer agora nessa janela do meio do ano. Mas também tem um meia que o Flamengo quer contratar, também tem um ponta que o Flamengo já quer contratar. Então essa grana vai servir pra isso, pro Flamengo ir lá e ó, Jorginho, ó, tá aqui, ó, tanto, pum, porque essa grana não é só, pode servir também para poder pagar as luvas, servir para poder pagar alguma coisa de salário, adiantamento, disso, aquilo, outro. Enfim, Flamengo poder contratar. E Jorginho é o cara que o Flamengo quer agora nesse meio do ano. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas é muita grana. É uma grana boa e dá pra fazer uma brincadeira aí pro meio do ano pensando no Super Mundial. Beleza? Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo. Pedir pra você, chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal? Pô, obrigado, irmão, pela sua companhia até o final do vídeo. É importante demais pro nosso trabalho. Mas também é importante você se inscrever se você não for inscrito. Então vem aqui embaixo, clica nesse botão aí, é de graça. Se inscreve. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, aqui nessa setinha, e deixe seu like, porque isso também é muito importante. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook, que também vai ajudar muito o nosso trabalho na divulgação aqui da nossa página, certo? Vai lá no nosso canal secundário, tem a coletiva do Felipe Luiz ontem, tem a Zona Mista para vocês poderem assistir, o canal Mídia Rubro-Negra é o canal secundário aqui do canal Tudo Pelo Flamengo, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, vai lá para você poder assistir, comenta lá, eu quero ver teu comentário, quero ler, certo? Se você estiver aqui pelo nosso canal no YouTube, já vou deixar também essas duas janelinhas com muito conteúdo, é só você clicar numa delas para assistir. Amanhã a gente volta com muito mais informações, tamo junto, saudações rubro-negras!